Estivemos juntos agora, lá na célula, lá na casa da cantora Ludmila. A gente veio correndo para cá, Lucas 24, a partir do verso de número 13. Lucas 24, verso 13. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Está escrito assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estás triste? E respondendo cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, é já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, ou deu graças, e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram
o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Repete comigo, diga, e como deles, não, melhora, diga, e como deles foi conhecido no partir do pão. Diga graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos situados no domingo de Páscoa. Cristo, Ele ressuscitou. Até então, Ele não havia aparecido para ninguém. A Bíblia diz que 2 discípulos estão descendo de Jerusalém e indo em direção a uma aldeia, na realidade a sua aldeia natal, cujo nome era Emaús. A Bíblia diz que eles estavam falando entre si, fazendo perguntas, quando o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Só um pouquinho da sua atenção e da sua paciência. Eu acredito que todos sabem que esses 2 discípulos, eles não fazem parte, é óbvio, dos 12 que eram os mais íntimos, os mais próximos. Esses 2 discípulos, eles estão na galeria dos 50. Apesar de não serem tão íntimos, eles eram discípulos. E eles estão descendo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. Você leu comigo que Cristo se aproximou deles. Não apenas se aproximou deles, ia com eles. A primeira verdade que eu aprendi lendo essa narrativa bíblica é que muitos crentes, apesar de frequentarem a igreja, apesar de cantarem congregados, ainda no seu coração tem o sentimento ou o complexo de inferioridade. Muita gente pensa que a proximidade de Cristo está condicionada a quem tem um cargo, a quem é pastor, quem é obreiro, quem canta, quem prega. E pelo fato de ter esse entendimento contrário, como se Deus fizesse acepção de pessoas, o seu relacionamento com Deus continua muito aquém daquilo que Cristo deseja. Eu quero que você note no texto que, apesar de discípulos, eles não são tão íntimos, não são tão próximos, mas mesmo assim Cristo se aproxima. Não só se aproxima, a Bíblia diz que Cristo ia com eles. Eu não sei se você percebeu no texto, mas está escrito que eles iam falando entre si e fazendo perguntas. Eu aqui aprendi a segunda verdade. Pastor, qual é a segunda verdade? A segunda verdade é que Cristo se importa com as minhas perguntas. Cristo se importa com os meus questionamentos. Eu acredito que, se não todos, mas a maioria dos que vieram e que permaneceram até agora, no seu coração tem perguntas, questionamentos, e se te conforta nesse encerramento de mini vigília, Cristo se importa com as tuas perguntas. Cristo se importa com os teus questionamentos. Ele se importa tanto que ele pergunta: que palavras são estas que, caminhando, vocês estão trocando entre vocês? E eu estou notando
no semblante de vocês tristeza. Por que da tristeza? Por que desse abatimento? E eles, numa contra-pergunta, eles dizem para Cristo: és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E Cristo pergunta no verso 19: quais? Eu queria que você dobrasse a sua atenção. Quais? Não parece que Cristo está sendo irônico, porque Ele sabe o motivo da pergunta. Ele sabe o motivo pelo qual eles estão tristes. E por que é que Cristo pergunta? Se Cristo sabe a razão pela qual eles estão descendo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. O porquê da pergunta, quais? Todo que pergunta, ele quer resposta. Na realidade, o desejo de Cristo era que eles verbalizassem o motivo da tristeza, o motivo de estar descendo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. Antes de alguém, de Freud, criar a psicologia, antes de ter a psiquiatria, ninguém melhor do que Cristo sabe o poder de um desabafo, de um colocar para fora. Na realidade, Cristo pergunta porque o desejo dele é que eles coloquem para fora, é que eles desabafem. Porque você sabe que o desabafar, o colocar para fora é terapêutico. A pior coisa é quando a gente internaliza um questionamento e não expomos, não colocamos para fora. Pregador, o que acontece quando eu internalizo um questionamento, uma pergunta, e eu não exponho, eu não coloco para fora? Você é melhor do que eu sabe que o corpo, ele vai reagir de alguma forma. É a hora que vem o nó na garganta, vem a insônia, a pressão oscila, você é tomado por uma angústia profunda, já que você permaneceu até agora nesta mini vigília. A proposta de Cristo nesta noite, entrando a madrugada, é que você não leve nada para casa. Você está num ambiente que você não precisa ficar constrangido ou com vergonha. Esse ambiente é um ambiente que você tem total liberdade para desabafar, para colocar para fora, para expor. Diferente do teu parente ou do teu amigo, que talvez vai censurar o teu desabafo, o teu colocar para fora. O Cristo que está aqui, muito pelo contrário, Ele quer que você desabafe, Ele quer que você coloque para fora, porque Ele sabe que esse colocar para fora vai trazer cura, vai trazer paz, vai trazer alívio. E eu preciso liberar uma palavra, não sei para quantos: não leve nada para casa. Derrame tudo hoje na presença de Deus. Desabafe, exponha, coloca para fora. E tem coisas que a gente desabafa, que a gente coloca para fora, que parecem tão banal, que parece tão óbvio, mas que traz cura, traz alívio. Pensa na pergunta que Cristo fez para Bartimeu, pergunta tão óbvia: o que queres que eu te faça? O camarada era cego. O que queres que eu te faça? E qual foi a resposta, gente? Eu quero o que, gente? Ver. Repete comigo, diga: eu quero ver.
Sabe, nessa noite, por mais que você ache algo tão banal, por mais que você ache algo tão óbvio, coloque para fora. A pior coisa, pastor Peter, é quando a gente entra na presença de Deus com a seguinte frase: tu sabes. E nessa era de tudo rápido, é tão fácil orar assim, gente. É por isso que tem gente dobrando o joelho e já levantando. Ele dobra o joelho e diz: tu sabe. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Eu não vou nem comentar. Ô irmãos, é justamente por ele saber. E por que é que Cristo quer que eu fale o que ele já sabe? Na realidade, é mais pelo relacionamento do que pelo falar em si. Ele se importa mais com o tempo gasto ou o tempo ganho numas conversas tão óbvias. Quem é que nunca, num bate-papo com alguém, de algo tão óbvio, de algo tão banal, você disse: eu falei pouco tempo nesse bate-papo, já estou bem. Eu precisava dessa conversa, eu precisava desse desabafo. E não tem coisa pior do que quando a gente vem para um lugar como esse. Nós estamos numa vigília e a gente fica, sabe, se contendo, deixando de expor situações que você acha que talvez seja algo tão pequeno que Cristo está dizendo: coloca para fora, diga para mim. E quando eles vão, pastor Peter, responder a pergunta, quando eles vão colocar para fora, vai revelar. Se tem alguém comigo ainda, diga amém. Vai revelar o motivo pelo qual eles estão descendo. A resposta da pergunta feita por Jesus vai revelar o motivo pelo qual eles estão descendo. Eles dizem: tu é peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias. E eles respondem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 21: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Quem me ouve, diga amém. Olha o que eles estão dizendo: Jesus Nazareno, que foi varão profeta. Deixa eu perguntar para a igreja: Jesus foi varão profeta ou ele era Deus? Ele era poderoso em obras e palavras, ou ele era o verbo encarnado? Eu não sei se vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio. Eles são discípulos, eles ouvem Cristo ensinando, operando milagre, e olha a visão que eles têm de Cristo: varão profeta, poderoso em obras e palavras. Não, ele não é poderoso em obras e palavras, ele é o verbo encarnado. Eles estão dizendo: e nós esperávamos, a nossa expectativa, Peter, é que ele remisse Israel. O que é que eles estão dizendo? A nossa expectativa é que ele lideraria um exército, tiraria o povo do jugo de Roma, estabeleceria o seu trono. Eles não entenderam quando Cristo disse: o reino de Deus é chegado. Eles não entenderam que Cristo não veio trazer uma libertação física, Cristo veio trazer uma libertação espiritual.
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esses 2 discípulos, eles estão tendo a mesma visão de Cristo do povo hebreu. Ele virá montado num cavalo branco, vai liderar um exército contra Roma, vai nos tirar do jugo de Roma. Aí vem Cristo completamente oposto. Na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho, para cumprir a profecia de Zacarias: o teu rei vem montado num jumentinho, filho de jumenta. Quando Cristo está adentrando em Jerusalém, montado num jumentinho, o povo lança a capa no chão, corta a folha de palmeira e começa a gritar: Hosana ao rei. O que significa Hosana? Hosana significa salva-nos, salva-nos. Essa salvação que o povo está clamando aqui não é uma salvação espiritual. Essa salvação que o povo está clamando é uma salvação física. O povo está gritando Hosana, gritando salva-nos, dizendo: tira a gente do jugo de Roma, nos liberta do jugo de Roma. Eu quero que você dobre a sua atenção. Sabe por que eles estão descendo? Porque as suas expectativas acerca de Cristo estão frustradas. Cristo não atendeu às suas expectativas. E eu quero que você dobre a sua atenção. Todas as vezes que Cristo não atender às nossas expectativas, faremos como esses 2: desceremos. E quem sabe eu não esteja pregando para alguém que está frustrado, está decepcionado, porque o Cristo que você idealizou não está atendendo às suas expectativas. E eu quero que você dobre a sua atenção. Já vou entregar a minha oportunidade. Ô irmãos, quem liga a televisão, e eu não estou aqui para criticar ninguém, quem liga a televisão acaba ficando frustrado, porque o Cristo que é pregado em alguns lugares eu entrei para a igreja, agora já estou com 10 carros na garagem, um sítio de 10.000 hectares, virei um grande empresário. Aí você já está quase 30 anos na igreja, lutando para manter um carro, na guerra para comprar uma casa própria. Ô irmãos, o meu Cristo não é esse Cristo que está sendo pregado por aí, esse Cristo que atende aos nossos caprichos, esse Cristo que parece mais servo do que Senhor. Não, eu não vim pregar esse Cristo que a gente fica exigindo dele. Quero viajar para a Europa, quero viajar para o Nordeste. Não, o Cristo que eu vim pregar aqui hoje não é o que atende às minhas necessidades, mas é o Cristo que faz o que quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. Eu tenho que dizer isso, irmãos. Tem gente mudando de religião, tem gente virando ateu, porque está decepcionada com Cristo, porque o Cristo que ele idealizou não está atendendo às suas expectativas. Eu vim lhe dizer que se ele te curar, ele é o Cristo. Mas se ele não te curar, se ele abrir a porta, ele é o Cristo. Mas se ele não abrir a porta, fica chateado comigo não? Riqueza é dom. E eu não sou maluco de dizer que Deus vai dar riqueza para todo mundo. Vai ter gente que vai ser arrebatado vivendo com o necessário. Ah, pastor, mas eu quero ser rico. Estuda, economiza, faz faculdade,
Agora está achando que agora eu entrei para a igreja, Deus tem a obrigação de me enriquecer. Oh, meu filho, igreja não é para enriquecer ninguém. Igreja é para te preparar para morar no céu. Eu vim pregar um evangelho diferente aqui hoje. Cristo te completa. Cristo te basta. Deixa eu consertar um pouquinho, tá? Não consertar a Bíblia, mas o Salmo 23, na primeira parte, quando diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original não existe o termo nada. Esse termo no original está da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Então significa que vai ter dia que vai faltar dinheiro, mas não vai faltar Ele. Vai ter dia que vai faltar saúde, mas não vai faltar Ele. Vai ter dia que vai faltar porta, mas não vai faltar Ele. Vai ter dia que vai faltar um ombro amigo, mas não vai faltar a presença dEle. E eu quero que você pergunte para quem está do teu lado: Cristo te basta? Não, olhe para ele e pergunta de novo: Cristo te basta? Diga para alguém: e quando não tiver, Ele te completa. E quando não restar mais nada, eu tenho pena dessa geração que está na igreja por causa de coisas, porque quando acabar as coisas, acaba também a vida. Mas quem está na igreja por causa de Cristo vai até acabar as coisas, mas se Ele permanecer, aleluia. E a razão de você estar aqui hoje não é por causa de carro, não é por causa de porta, não é por causa de agenda, é por causa dEle. Levante as mãos, quantos vieram aqui? Eu não sei se alguém vai levantar a mão para dar glória, mas a mensagem hoje é cristocêntrica. Eu vim aqui pregar o Cristo das Escrituras. Eu não vim aqui pregar esse Cristo popstar que estão pregando por aí. Eu não vim pregar o Cristo hollywoodiano que estão pregando por aí. Eu não vim aqui balançar o esqueleto de ninguém, nem mexer com a emoção de ninguém. Eu não vim aqui entregar envelope para ninguém. Você está me vendo aqui com calça azul e blusa amarela escrita Correio. Eu não vim aqui entregar envelope, eu vim aqui dizer que Cristo ainda basta, Cristo ainda nos completa. Aleluia, aleluia. Pergunta mais uma vez para alguém: Cristo te basta? Pergunta mais uma vez para alguém: Cristo te completa? Olha, eu estou vendo hoje aqui, Renan, todo mundo arrumadinho, todo mundo com cabelo penteado, todo mundo com a roupa legal. Na minha época, quando eu aceitei Jesus, o meu terno era do bazar da igreja, o meu sapato tinha 3 furos. A mensagem não era essa não, era quase todo domingo: ô Bartimeu, ô Zaqueu. Mas ninguém ia para a igreja por causa de mensagem bonita, ninguém ia para a igreja por causa de agenda, ninguém ia para a igreja por causa de viagem. Cristo era. Agora tem que ficar enchendo o povo de promessas vazias para reagir. Tem que emocionar para alguém voar. Tem que emocionar para alguém levantar a mão. Eu não sei se vale um glória, tá?
mas Cristo ainda nos basta. Eu não sei se vale outro glória, tá? Mas Cristo ainda nos preenche. Eu já vou terminar a minha fala. A Bíblia diz que os seus olhos estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E tem dois pensamentos acerca disto aqui. O primeiro pensamento, meu amigo, é que os olhos estavam fechados pela expectativa frustrada. O segundo pensamento é que os olhos estavam fechados porque o próprio Cristo colocou como que escama nos seus olhos. Você leu comigo que eles estão indo em direção a Emaús, 60 estádios. Pastor, quantos quilômetros são? 11 quilômetros. É uma caminhada de 24 horas. Quantas horas, gente? Deixa eu só fazer uma pergunta para a igreja. Tem como caminhar 24 horas com alguém e não olhar no rosto? Tem ou não, gente? Como que caminham 24 horas e não reconhecem? Não. Não. Eles não fazem parte da multidão, são discípulos. Como é que não reconhecem? Tem alguém comigo ainda aqui? Pastor, por que não reconhecem? Porque o tempo não é de ver, o tempo é de ouvir. Eu vim aqui falar para alguém que está doido para ver, está doido para tocar, está doido para apalpar, e o céu está dizendo: não é tempo de ver, não é tempo de tocar, é tempo de... E só sabe para onde vai, só tem direção. Será que você está conseguindo discernir o tempo? Eu vim dizer para alguém que está aqui que o que é teu já está pronto. O que é teu já está reservado. Mas ainda não é tempo de ver. Ainda não é tempo de tocar. O tempo é de... E eu pergunto: você está conseguindo discernir o tempo? Você está conseguindo discernir que o tempo agora é tempo de ouvir? Aí eu lembrei quando o Senhor usou a boca do profeta Osés dizendo: eu te atraí para o deserto para poder falar ao teu coração. Não, falar ao coração não, porque coração não ouve. Eu te atraí para o deserto para poder falar. Por que Deus atrai para o deserto? Porque deserto não tem distração. Deserto não tem shopping center. Deserto não tem drive. Deserto é solitário. Você está entendendo por que é que Deus te levou para esse lugar solitário? Porque tem coisas que não dá para falar em ambientes onde há distração. Não dá para falar em ambiente onde há muitas vozes. Eu te atraí para o deserto para poder falar ao teu coração. E eu tenho que dizer isso para alguém: se prepare, porque Deus vai comunicar coisas extraordinárias aos teus ouvidos. Se prepare, porque você vai ouvir coisas de Deus que você pensava que nunca ouviria. Não menospreze esse lugar geográfico que você está. Pastor, mas eu estou num lugar de dor. Pastor, eu estou num lugar de angústia. Guarde essa frase aqui: Deus sussurra nos nossos prazeres, mas Deus pega o megafone dele na hora da nossa dor
Se você entender que esse lugar de dor é o lugar que Deus está pegando o megafone dele e dizendo: desorientada você não fica, batendo cabeça você não fica. Tem alguém achando que você vai ficar andando por aí, perambulando desorientada, mas o Deus que me trouxe a essa casa me trouxe para lhe dizer: eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida. Eu vou te dar um norte, eu vou te dar uma direção, e essa direção vai te levar para um outro nível. – 24 horas, Renan. Pensa comigo, irmãos. Que seminário intensivão. 24 horas ouvindo Jesus. E ele vai explicar de Moisés até todos os profetas, todos os textos referentes a ele. E depois de explicar, quem me ouve ainda diga amém. O texto diz que ele fez como quem vai para mais longe. Repete comigo: ele fez como quem vai para mais longe. Você percebeu que isso aqui é de propósito? É só para saber o que os dois vão fazer. Aí o texto diz: o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já declinou o dia, a noite chegou. Deixa eu perguntar para alguém: você consegue constranger Jesus a ficar? Aleluia! Você consegue constranger Jesus dizendo: fica, fica, não vai embora. Cristo ficou. O texto diz que eles estão na mesa. Estão aonde, gente? Vão dar o pão na mão de Jesus. E o texto diz que ele deu graças. Repete comigo, diga: deu graças. Ninguém dava graças igual Jesus, gente. Quando ele reparte o pão, que ele dá graças. Não, você ainda não entendeu. Ele parte o pão e dá graças. Se você entender que o segredo ainda é dar graças. Diga para o teu irmão: o segredo da multiplicação é dar graças. Lembra quando deram 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus? Ele não orou, não. Pastor, mas você não tem noção do que eu estou vivendo. Dá graças. Pastor, você não tem noção do vento. Pastor, você não tem noção da prova. Dá graças. O apóstolo Paulo disse assim: em tudo, porque esta é a vontade. Pergunta para alguém: você já agradeceu hoje? Eu lembro de uma irmã que a filha desviou, e a filha foi trabalhar num cabaré, num prostíbulo. E a irmã foi ter um gabinete com o pastor, e ela disse: pastor, eu já não sei o que faço. Eu já orei, já jejuei, tudo que eu faço parece que a minha filha piora. É aí que ela se entrega. Aí o pastor virou para a irmã e disse: você já agradeceu? E ela disse: pastor, você está doido? Eu acabei de dizer que a minha filha está se prostituindo, e tu está mandando eu agradecer. E ele disse: Paulo disse, em tudo dai graça. A irmã disse: vamos orar. O pastor disse: não, vamos orar não, vamos cantar. E vamos cantar qual hino, pastor? Vamos cantar Mais Grato a Ti. E a irmã se envolveu e começou a cantar: mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me. A irmã
irmã se envolveu e começou a cantar. Quando começaram a cantar, Peter, a terceira estrofe: ó meu Senhor, tu fizeste. Sabe o que aconteceu? Estava passando um profeta na frente da boate, e Deus disse para o profeta: entra aí. E a primeira mulher que se insinuar, aponta o dedo para ela e diz para ela que hoje é a noite da salvação dela. Não é que o profeta doido entrou, sentou na cadeira, quando a menina veio cascavelando, ele apontou o dedo e disse: hoje é a noite da tua salvação. Ela começou a chorar e disse: me espera aí, que eu estou voltando para a igreja, minha mãe é crente. E mal sabia a mãe que enquanto ela estava cantando, agradecendo, pega rapidinho na mão de alguém, diga para ele: agradeça. Diga para o teu irmão: agradeça pelo vento, agradeça pela falta, porque enquanto você está agradecendo aqui, eu não sei se tem alguém para dar glória, Deus está entrando aonde você não pode entrar, Deus está movendo, Deus está se manifestando. Olha para cá. Quando Cristo deu graças, que partiu o pão, a Bíblia diz assim, gente: os seus olhos foram abertos. Repete comigo: seus olhos foram abertos. Aí a Bíblia diz assim: e o conheceram. Não, grita comigo, diga: conheceram. Esse termo conheceram, no original, no grego, é o conheceram profundamente. Olha que coisa linda, Renan. O conheceram plenamente. E eu vou entregar meu microfone agora. A tônica do evangelho, gente, não é pregar. A tônica do evangelho não é gritar. A tônica do evangelho não é frequentar a igreja. A tônica do evangelho é conhecer a Deus. Porque não adianta a gente frequentar a igreja há anos, esquentar banco há anos e não conhecer. Vocês sabiam que até os milagres de Jesus era pedagógico? Na realidade, a proposta do milagre era revelar ele como Messias. O milagre era só um detalhe. É por isso que a igreja não está entendendo. A gente está trocando detalhes por algo que é fundamental. A gente vem mais para a igreja pelo detalhe do que por algo que é fundamental. Se Jesus quiser, Ele te cura agora. Se Ele quiser, Ele abre a porta agora. Se Ele quiser, Ele manda a providência agora. Mas se você entender que a proposta maior não é essa, a proposta maior é você conhecê-lo. Lembra quando Jesus acalmou o vento e a tempestade? Qual foi a pergunta, gente? Qual foi a pergunta? Mas quem é? Mas não era discípulo, não comia com ele, não ouvia ele pregando todo dia. Aí o profeta Oséias continua tomando a palavra, e ele diz assim: conheçamos e prossigamos. A Bíblia diz assim: o conhecimento de Deus é melhor do que o holocausto. E aí, qual é a tua maior obstinação? É conhecer a Deus. E aí, qual é o teu maior desejo? É conhecer a Deus plenamente, profundamente. Eu sei que os crentes não vão se escandalizar, mas a igreja está crescendo como o mar, mas está rasa como uma piscina. Porque nem toda manifestação corporal é conhecimento de Deus.
Conhecimento de Deus venha quando está dando tudo errado. E você diz: está dando tudo errado, mas eu vou ficar com Ele. Porque eu não aceitei a Jesus por causa de coisa nenhuma. Eu aceitei por causa de... Na realidade, nem foi eu que aceitei a Ele, foi Ele que me aceitou. Foi Ele que escreveu meu nome no livro da vida. E aí, conhecer Deus ainda te fascina? Conhecer Deus ainda queima teus olhos? Conhecer Deus ainda faz teu coração arder? Aleluia! Me desculpe, gente, mas estão nos incentivando a tanta coisa. Te incentivando a ser pregador, te incentivando, sabe, a ser alguém famoso. Mas o maior incentivo a cada dia parece que está sendo extinto. O maior incentivo que nós temos que liberar desse altar é conhecer a Deus. Aí estamos transformando uma geração rasa, superficial, que quando se procura, cadê quem cantava? Cadê quem pregava? Cadê quem tocava? Cadê quem estava no cartaz? É porque nós estamos incentivando de forma errada. A Bíblia nunca nos incentivou a isso. A Bíblia nos incentiva a conhecer. Aleluia! A Bíblia diz assim, Renan, e eu já vou entregar minha oportunidade. A Bíblia diz que um virá para o outro e diz: não ardia o nosso coração quando no caminho nos falava e nos abria as Escrituras. Infelizmente, irmãos, nós estamos caminhando por aí e está triste porque alguém diz: a prioridade é a palavra é a prioridade. Aí na hora de pregar, alguém vira no teu ouvido e tu tem 15 minutos para falar. Ô irmãos, a igreja não é show. Isso aqui não é para ninguém ficar dançando, pulando. E na hora da palavra, Calabarachendarábia. Eu não sei se vai dar para dar glória, mas revelação não muda a vida de ninguém, visão não muda a vida de ninguém. Mas quando a palavra abre, quando as Escrituras, infelizmente, tem lugar por aí que quando chega na hora da palavra, parece que alguém começa a ver morcego, parece que dá vontade de ir no banheiro. O que muda a tua vida não é pular, não é gritar, mas é ouvir. Levante as tuas mãos. Se alguém consegue liberar 1 minuto de glória. Eu louvo a Deus pela tua vida, tá bom? Eu louvo a Deus pela tua vida. Que na hora do louvor estava pulando, mas na hora da palavra. Porque isso aqui não é show não. Isso aqui é mini vigília. Isso aqui é lugar de revelação, reverência. Você está na casa de Deus. Calabara plomina sarábia. Não ardia o nosso coração quando no caminho nos abria. Nos abria o que, gente? As Escrituras. Aí Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Davi faz a seguinte pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. Aí ele continua dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não.
Então quem tem a palavra não peca. Quem disse? Quem tem a palavra até peca, mas quem tem a palavra tem a bússola, e que tem a bússola corrige a rota. Eu tenho pena de quem não tem isso aqui, de quem só vem para a igreja para dançar. Quem tem a palavra, alguém diz: agora morreu, agora parou, agora não vai. Não vai para quem é do oba-oba, mas quem tem. E eu quero louvar a Deus pela tua vida que ficou até agora aqui. Não, você que ficou porque ama a palavra. Você que ficou porque vibra pela. Lâmpada para os meus pés e luz. Calabaceia, Calamandaramachandarábia. Faz aquele barulho que o diabo não gosta, porque agora é pelo poder da. E eu entrego o microfone agora, Peter. Jomenderevachei. Aleluia. Terminar agora, gente. Bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. A gente encerra aqui agora. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, gente, bem baixinho. E na mesma hora levantaram e tornaram para Jerusalém. Repete comigo, diga: na mesma hora levantaram e tornaram para Jerusalém. Diga para quem está do outro lado, diga: eu estou voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: eu estou voltando para o lugar alto. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Coloque a mãozinha bem rápido no coração, para a gente orar por essa localidade. Deus, nós entregamos Santíssimo em tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, essa localidade em tuas mãos. Essa localidade que tem sido alvo também de muito ataque das trevas. E é uma igreja orando nesta madrugada. Há uma igreja te buscando por esta localidade, esta madrugada. Senhor, que tu possa fazer uma obra poderosa, uma obra linda. Senhor, que toda fúria seja repreendida. Acalma os corações, tranquiliza os corações. Deus, dá a cada um dos moradores desta localidade uma noite de paz, uma noite tranquila, porque igreja não está aqui para causar problema. Igreja está aqui para trazer paz. Deus, no nome de Jesus, que cada vizinho seja muito abençoado, que cada pessoa próxima seja agraciada com a tua graça. Deus, no nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos teus filhos que ficaram até agora aqui. Abençoa-os e dá vitória no nome de Jesus. Amém. Aplaude a Jesus. Fica de pé, fica de pé. Quantos foram abençoados? Quantos foram abençoados? Irmãos, nós vamos estar encerrando a mini vigília agora, por uma determinação. Quero pedir perdão ao Renan, aos demais amigos que aqui estão, Elivelto, Tiago, são amigos que compreendem e entendem. E eu queria que você estendesse as suas mãos, agradecer a você que ficou até agora aqui. Você vem em paz, vai voltar em paz de posse da sua vitória. Amém? Obrigado a todos que trabalharam. Feche os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, pastor Humberto, por essa palavra. Deus seja louvado, amigo.
Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta mini vigília, por esta noite tão profética. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que vieram de perto, que vieram de longe. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que passamos aqui na tua casa, na tua presença. Senhor, agora queremos te pedir, assim como o Senhor nos trouxe em paz e segurança, que o Senhor leve cada um de nós ao regresso para os seus lares, aqueles que vão de moto, aqueles que vão de Uber, aqueles que vão de carro, aqueles que vão de aplicativo, que vão a pé. Senhor, dê ordem aos teus anjos, livra, Senhor, de todo acidente, toda tragédia, do homem sanguinário. Senhor, que o Senhor venha acampar os teus anjos ao nosso redor, que o Senhor possa nos dar uma noite de paz na tua presença, Senhor. Nós entramos de um jeito, estamos saindo daqui melhores do que entramos, ó Pai, de posse da nossa bênção. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim que sondamos a consolação do Espírito Santo, esteja repousado sobre todos Cristo, espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diga bem forte comigo: amém. Aplauda o Senhor, está encerrado. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome